Você já provou algum prato da gastronomia portuguesa? A culinária de Portugal é muito diversificada e nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para você 10 pratos da culinária portuguesa. Eu não pretendo passar receitas, mas algumas curiosidades dos pratos e como eles surgiram. Meu nome é Mari Foquesato, bem-vindos à série de vídeos Curiosidades de Portugal. Vamos começar pela tradicional sardinha assada. A sardinha está inserida na cultura portuguesa e você encontrará diversos registros sobre esse prato na literatura portuguesa, também enraizadas em canções, poesias e jogos populares, e até mesmo na genealogia, surgindo como nome de algumas famílias. A tradição de assar sardinhas artesanalmente nas calçadas é uma marca da cultura. Temperadas com sal grosso, os peixes são colocados diretamente na brasa e, apesar do hábito de se chamar sardinha assada, ela na verdade é grelhada. Também é costume preparar esse prato durante as festas populares. Uma refeição de sardinhas assada na brasa chama-se sardinhada. O bacalhau. Um famoso ditado popular português afirma que há uma receita de bacalhau para cada dia do ano, um verdadeiro rei da cozinha portuguesa. O bacalhau é muito presente na culinária portuguesa. Os portugueses foram os primeiros a introduzir o peixe na alimentação, que podia ser conservado durante longas travessias. O bacalhau é consumido em Portugal desde a época das grandes navegações e tornou-se um prato nacional. Mas nem só de bacalhau vivem os portugueses. Apesar de associarmos o peixe à cozinha lusitana, existe uma variedade de receitas com outros peixes, frutos do mar, carnes diversas e legumes. Então, diante de 365 receitas, vou dar o exemplo de duas delas. Bacalhau à Brás. Esse é um típico prato português, sendo um dos pratos mais populares confeccionados com este peixe. Consiste em bacalhau desfiado, batata palha, cebola frita em rodelas finas, ovo mexido, azeitonas e salsa picada. A receita foi criada por um taberneiro do bairro Alto, em Lisboa, de nome Brás. A sua popularidade levou-o a atravessar a fronteira com a Espanha, sendo por vezes possível encontrá-lo também em emendas espanholas. Bolinho de bacalhau. No centro e sul de Portugal são conhecidos por pastéis de bacalhau e no norte por bolinhos de bacalhau. O pastel de bacalhau foi um dos candidatos finalistas às 7 maravilhas da gastronomia portuguesa. Em muitos lugares do país, o pastel de bacalhau também é recheado com queijo de ovelha da Serra da Estrela e promove uma mistura perfeita de sabores. A primeira receita oficial do bolinho de bacalhau data de 1904, em um livro chamado Tratado de Cozinha e Copa, de Carlos Bandeira de Melo. Arroz de polvo. Nada como um arroz de polvo para celebrar um grande almoço em família. É uma receita tradicional bem saborosa e ideal para os dias de inverno. Em muitas regiões de Portugal, também é servido na consoada, a ceia de Natal dos portugueses. Nas receitas tradicionais, o polvo é cozido em uma panela de pressão com uma cebola roxa com casca. No arroz vão vários ingredientes, entre eles o polvo, mas existem alguns segredinhos para que o polvo fique bem macio. Por isso, é muito importante seguir uma boa receita. Alheira de Mirandela. Diz a história que a invenção da alheira terá sido uma forma usada pelos judeus para escaparem da Inquisição. Como eles não podiam comer carne de porco, o povo judaico fugia da tradição de produzir os típicos enchidos.
bastando isso para que os inquisidores conseguissem distinguir entre quem era cristão ou não. E para enganar a Inquisição, os judeus criaram a alheira, misturando carnes de outros animais que não o porco, por exemplo, galinha, coelho ou carne de gado, conhecida como vitela aqui em Portugal. Essas carnes eram misturadas com pão, azeite e muito alho. É desse último ingrediente que veio o nome alheira. O petisco, então, começou a ser preparado também pelos cristãos, que eles sim recorriam à carne de porco para a sua elaboração. Tradicionalmente, a alheira é associada a Trás-os-Montes. É dessa região que vem a mais famosa alheira, a de Mirandela, francesinha. É mais um dos pratos típicos de Portugal. Criado na cidade do Porto, são 2 fatias grossas de pão de forma, ligeiramente torrado, recheado com bife de vaca, linguiça, salsicha fresca, fiambre, uma espécie de presunto, e coberta com fatias de queijo por todos os lados, e depois vai ao forno até derreter. Depois é coberta com molho quente levemente picante à base de tomate, cerveja preta e vinho do Porto. Amêijoas à bolhão pato. As amêijoas à bolhão pato também é um prato típico da cozinha portuguesa e tem sua origem na região de Extremadura, que é a região de Lisboa e Setúbal. O nome desse petisco é um tributo ao poeta português Raimundo Antônio de Bulhão Pato, depois de ter sido mencionado num texto seu. Esse prato é basicamente amêijoas cozidas com azeite e alho e depois de prontos regados com limão. Cozido à portuguesa. O cozido à portuguesa é uma iguaria composta de diversos vegetais, carnes e enchidos cozidos. Esses vegetais podem ser feijões, batatas, cenouras, nabos, couves e arroz. Nas carnes é possível ter o frango, o entrecosto de porco, que é a costelinha de porco aí no Brasil, entremeada de porco, que é a barriga do porco, orelha de porco, chispe de porco, que é o pé, a carne de vaca de diversas partes. Os enchidos são o chouriço de carne, um tipo de linguiça. A farinheira é como se fosse uma linguiça, mas o enchimento é com farinha, massa de pimentão, colorau, vinho e banha de porco. Ou também chamado de chouriço de sangue. Em alguns lugares no Brasil ela é conhecida como murcilha. Todos esses ingredientes compõem um prato muito forte, ideal para o tempo frio do inverno. A forma de preparar e a combinação de ingredientes varia um pouco de região para região, apesar de ser um prato que é possível encontrar por todo Portugal. Caldo verde. O caldo verde teve origem em meados do século XV. A sua produção iniciou-se nas províncias do norte de Portugal, especificamente na região do Minho, e durante os anos a receita foi adaptada de acordo com as regiões em que eram preparados. É feita com couve galega, típica de Portugal, e se transformou em um prato tradicional português, muito consumido nas noites de inverno e em festas populares de Portugal. Devido à sua simplicidade e leveza, come-se no início de uma refeição principal ou numa ceia tardia. Para uma degustação genuína, o caldo verde serve-se sempre em tigelas, acompanhadas de broa de milho ou centeio, e junta-se no caldo várias rodelas de chouriço. E o nosso último prato, mas não menos importante, é o arroz de pato. A receita de arroz de pato teve a sua origem em um seminário na cidade de Braga. Inicialmente, ela era confeccionada com pato selvagem. Acredita-se ainda que o autor desse prato possa ter emigrado para o Brasil e com ele levado a receita.
Apesar de se conhecerem inúmeras variedades dessa receita, a original consiste basicamente em cozer o arroz no caldo em que se cozeu o pato, o qual serviu também para cozinhar o chouriço e o presunto. O presunto aqui é pernil defumado no Brasil e o presunto aí no Brasil aqui é conhecido como fiambre. Depois, a carne desfiada é disposta entre 2 camadas de arroz, juntamente com os pedacinhos de presunto. O chouriço e o restante do presunto servem de cobertura. Para finalizar, segue para o forno que lhe dá aquela textura tostada e crocante. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas curiosidades culinárias. Então, se você gostou, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos, que isso ajuda muito o meu canal. Também, se você não é inscrito, inscreva-se e não deixe de ativar as notificações para que sempre que eu grave um vídeo novo você receba. Deus abençoe a sua vida, a sua família, seu trabalho e até o próximo vídeo.